Irmãos, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de poder servir ao Senhor, pelas misericórdias deles na minha vida e por me conceder a graça de poder engrandecer o nome dele juntamente com os irmãos. Amados, eu estava estudando a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, que fala sobre a palavra da semente. E eu gostaria de estar dividindo com os irmãos aí um pouco daquilo que eu aprendi, um pouco daquilo que eu tenho lido no decorrer desses dias, meditando e matutando. E eu vou dividir aí em 4 vídeos, falando sobre os 4 tipos de terra, 4 tipos de pessoas em que a Bíblia relaciona. Que os irmãos venham ter proveito aí nesta palavra, os irmãos possam aprender juntamente comigo aí, que eu venho aprender com os irmãos. E eu vou estar compartilhando aí algumas referências, algumas coisas que eu compreendi, que eu aprendi dentro desse texto, que os irmãos possam estar meditando aí, que nós viemos aprender junto, amém, irmãos? Desculpa aí a iluminação, o lugar que eu posso estar gravando esse vídeo aqui, a lâmpada bate bem de frente, mas vamos ao que interessa, amém? A parábola do semeador, Marcos capítulo 4, versículo 1 diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim eles ensinavam muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento ou do seu ensinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo se nasceu. Visto não ser profunda a terra, saiu porém um sol e a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. No versículo 10 de Marcos capítulo 4 vai trazer a explicação da parábola. Versículo 10 diz assim: Quando Jesus ficou só, os que estavam junto com ele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. O versículo 11 diz assim: E ele lhe respondeu: A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: Não entendeis essa parábola? Como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, lhes chegam a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Mas como eu vou dividir esse estudo, essa palavra em 4 partes, hoje nesse vídeo eu gostaria de falar sobre
a semente que caiu na beira do caminho. Louvado seja Deus que a palavra mesmo ela se responde por si só e não depende do ser humano para poder se explicar. Mas há alguns fatos, alguns pontos que nós cristãos precisamos observar, e eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a mim mesmo e a vocês que estão ouvindo e assistindo esse vídeo. Em qual desses tipos de terra e que nós nos encaixamos quando o Senhor vier a buscar a sua igreja e nós formos dar de conta diante do Senhor sobre o que nós fizemos? Qual desses tipos de terra que o Senhor irá nos assemelhar? A primeira terra, ou seja, o primeiro tipo de pessoas, a Bíblia vai falar que são aqueles que caíram a semente pelo meio do caminho e logo veio as aves do céu e arrebataram. A explicação da parábola diz que esses que ficaram à beira do caminho e receberam a palavra, o próprio Satanás arrebatou a palavra do coração. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesse primeiro vídeo. Os que estão à beira do caminho são o que a palavra é semeada e logo vem Satanás arrebatando a palavra de seu coração. São pessoas de coração endurecidos. Pessoas de corações endurecidos impedem que o reino de Deus chegue até ele. Temos algumas referências aqui como Salmo 95:8, Provérbios 28:14, Provérbios 29:1, Romanos 2:5, Hebreus 3:13, que vai falar sobre pessoas de coração endurecido. Também temos Êxodo como exemplo, Êxodo 8:15, 2 Crônicas 36:13, Jeremias 5:3, Zacarias 7:12, Marcos 8:17, Neemias 9:17, Salmo 78:32, Daniel 5:20 e Marcos 3:5, Marcos 16:14. Essas pessoas que têm um coração endurecido, Jesus está se referindo aos próprios fariseus e doutores da lei. Mateus vai dizer que a profecia de Isaías, se eu não me engano 5, se não me falha a memória, Isaías 6, se concretiza ali, se realiza ali. Porque eles tinham um coração endurecido, eles achavam que eles eram conhecedor e debochavam de Jesus como que se Jesus não estivesse pregando uma verdade, não estivesse ensinando algo que era verdadeiro, como que se só eles fossem o dono da razão. E esse é o grande problema daqueles que têm um coração endurecido. Quem tem um coração endurecido, essa pessoa ela não se abre para que a palavra penetre e traga mudança de caráter, de comportamento, de postura. É uma pessoa que não tem quebrantamento de coração, é uma pessoa que não se deixa se envolver pelo reino de Deus, tudo duvida, tudo põe em caráter de dúvida, tudo ela coloca em segundo plano, e principalmente quando se trata de algo que engloba o reino de Deus. Eu vou estar lendo algumas referências para que os irmãos tenham em mente, em tudo que for falado, todos os tipos de terras e todos os tipos de pessoas que for falado, tenha em mente que a semente é a palavra, o campo somos nós. Então, se estamos falando de nós mesmos, estamos aqui tratando de um assunto que se relaciona a nós cristãos, nós seres humanos, nós como pessoas que iremos dar de conta das nossas obras diante do Deus, o soberano e eterno Rei dos Reis. Amém? Louvado seja Deus. Vou estar lendo aqui a referência de Salmos 98, Provérbios 28:14 e Provérbios 29:1. Salmos 95:8 diz assim: Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, quando me aprovam. Provérbios 28:14 vai dizer: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 29:1 diz:
O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: Mas segundo a tua dureza e o coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juiz de Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. De fato, um coração endurecido, ele impede o trabalhar de Deus. Ele traz cegueira espiritual, ele faz com que a pessoa se torne desprezível aos olhos de Deus. O coração endurecido impede de que haja a manifestação da glória, que haja a manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar em um coração endurecido. Não pode haver duas águas jorrando da mesma fonte. Ou a fonte ela jorra água doce ou ela jorra água salgada. E nós temos que refletir sobre nós como terras, porque em nós foi semeada a palavra, e essas pessoas que foram semeadas à beira do caminho, elas não deixaram de ser pregadas, elas foram alcançadas. Tanto é que eu, que você, estamos na presença de Jesus porque foi semeado a palavra aos nossos corações. Mas nós precisamos identificar que tipo de terra nós somos. Amém? Vou dar continuidade em outro vídeo, que os irmãos me perdoem por conta da extensão do vídeo, mas é que é necessário que sejam ditas todas as coisas e as verdades de acordo com a palavra de Deus.